Boa noite, Estados Unidos. Boa noite, Brasil. Boa noite, você que está por aí pelo mundo. Estamos nesta noite com a presença do nosso amigo Luiz Hermínio. Todos conhecem, dispensa... A gente estava até conversando agora mesmo de alguém que ele andou apresentando. Eu fui apresentar o Russell Shedd uma vez, gente, e eu falei tanto do Russell Shedd, que eu gosto muito, porque foi um dos meus mentores, e eu elogiei tanto o Russell Shedd, quando ele chegou lá na frente para poder falar, aí o Russell Shedd falou assim, olha, existe recompensa no céu, só de ouvir o que o pastor Salum está falando, eu perdi todas as recompensas. Luiz, boa noite, querido. Ô, Josimar, tudo bem, querido? Que bom estar aqui com você, que privilégio poder servi-los na mesa do Senhor. Uma alegria, querido, uma alegria. A nossa proposta nessa noite é falar e abençoar os brasileiros ao redor do mundo. E eu quero começar trazendo aos irmãos, aos amigos, uma palavra da parte de Deus que está em Isaías 33. É uma promessa para você a partir do versículo 17. De fato, o que me chamou a atenção foi o versículo primeiro. Esse texto, Isaías 33, tem acompanhado a minha vida por muitos anos. É um texto profético para o Brasil. Uma outra hora a gente compartilha essa experiência, mas o primeiro versículo de Isaías 33 diz assim: ai de ti, destruidor, que não fostes destruído, e que obras perfidamente contra os que não obraram perfidamente, ou seja, que não te traíram, ó traidor. Acabando tu de destruir, serás destruído. E acabando tu de tratar traiçoeiramente te tratarão. Esta é uma palavra de governo, de autoridade sobre o governo do Brasil, de autoridade sobre o governo aqui nos Estados Unidos. E a promessa para mim e para você é essa: os teus olhos verão o rei na sua formosura. Tudo que eu desejo ver é a face de Jesus. E verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde o escrivão, onde o pagador, onde o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. A palavra do Senhor, sentença do Senhor para você, meu amado, nesta noite. Luiz, qual é a palavra de esperança que Deus tem te dado no meio dessa pandemia, que mais tem movido o teu coração? Tem uma palavra que está em Filipenses. Essa palavra, Josimar, ela tem mexido com o meu coração. Deixa eu abrir aqui para falar aos nossos irmãos. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Quando Paulo está orando aos filipenses, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo de 9 a 11, Paulo diz assim, e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O Senhor tem falado conosco esses dias sobre a oração de Paulo. Quando ele fala aos filipenses, ele disse, olha, eu oro para que o vosso amor aumente.
E para que vocês não parem de buscar conhecimento e discernimento, para que vocês compreendam o que é realmente prioridade para vocês. E vocês não deixem de produzir os frutos de justiça. Então, qual é para mim, assim, qual é o selo do meu amor por Cristo? É o desejo que eu tenho de conhecê-lo. Então, Paulo diz, o vosso amor aumente e vocês não parem de buscar conhecimento e nem discernimento. Porque uma pessoa que ama Deus, Josimar, ela tem desejo de conhecer o Senhor. Ela tem desejo de buscar a santidade e a presença de Deus. Então, essa palavra de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11, né, ela me envolve, é a palavra que tem me envolvido muito nesses dias. Que o nosso amor aumente. Né? Que o nosso amor aumente e a gente não pare de buscar o conhecimento e o discernimento, até que a gente compreenda o que é prioridade para nós. E eu acho que o Senhor está fazendo um alinhamento nas nossas prioridades nesses dias. Um alinhamento nas nossas prioridades. Estamos ficando melhor. Eu acredito. Eu tenho muita esperança nisso. Nós estamos vivendo os dias mais fascinantes, talvez, das nossas vidas. Porque ninguém esperava isso, ninguém podia calcular que nós estaríamos numa situação como esta. E aquilo que, se foi o inimigo, como muitos defendem, não vamos entrar nessa questão, que fez tudo isso, eu tenho uma posição diferente. A verdade é que a igreja se tornou mais forte. Ela está se manifestando em todos os cantos. Eu costumo dizer que a palavra eclesia, a gente sabe, é chamados para fora, né? Eu acho que a partir de agora, depois da Covid, vai ser chutados para fora, empurrados para fora. Porque glória a Deus. Você está falando do livro, né? O sacerdócio dos crentes. Os crentes estão descobrindo as reuniões pequenas, os relacionamentos pequenos. Os pais estão descobrindo educar e gozar o lar, a presença da família. É maravilhoso ver o que o Senhor está fazendo. E esta palavra do amor, irmãos, nós precisamos deste banho de amor. O nosso amigo Espírito Santo, diz a Bíblia, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Sim. Eu creio, Josimar, exatamente isso. Há muitos anos, pelo menos de uns 5, 6 anos para cá, o Senhor tem falado conosco uma coisa muito séria. O Senhor tem dito assim, que ia chegar um tempo que a gente ia fazer coisas pequenas que movimentariam as coisas grandes. Então, a gente fez coisas grandes, muitas coisas grandes, mas eu acredito que estamos fazendo coisas pequenas que estão movimentando coisas grandes. Hoje eu falava com um jovem influente, né, muito influente na internet, e ele dizia para mim, pastor, a gente precisa causar impacto nessa geração, porque causando impacto a gente vai trazer gente nova. Aí eu falei para ele da diferença do impacto e da continuidade, porque nós não temos problema de causar impacto, nós temos problema de causar continuidade, não é? Impacto. O nosso problema é a perseverança, né? Agora, a gente precisa entender exatamente isso, Josimar, porque o que é que veio, da onde veio a perseverança? A tribulação é que produz a perseverança. A perseverança, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Exatamente o texto que você citou em Romanos 5:3. Na verdade, se a gente pode falar a turma do Oba-Oba, ela quer pular fases, né? Essa tribulação, que é o sofrimento, o apóstolo Pedro fala de uma graça que poucos desejam, que poucos conhecem. É que nós somos chamados para sofrer. A palavra cristão, em 2 Pedro, 1 e 2 Pedro, ela está relacionada com aquele que é cristão, é aquele que sofre como Cristo sofreu. É aquele que experimenta as dores. O apóstolo Paulo fala de uma experiência extraordinária, de que Cristo não sofreu tudo na cruz do Calvário, que ele não padeceu todas as coisas no Calvário. Ele disse que é uma medida de sofrimento que eu estou cumprindo
em Cristo na minha própria carne. A igreja, nós trabalhamos com a igreja sofredora ao redor do mundo, são testemunhos extraordinários. Esses irmãos, eles vivem a graça de amar a Jesus, não porque eles estão prosperando, não porque eles estão libertos, não porque eles estão vivendo dias de paz. Eles amam a Cristo porque amam a Jesus pela beleza que ele tem, pelo amor que ele tem, pelo tesouro que ele tem, pelo que ele é, independente do que vai receber. E quanto mais sofre, quanto mais pancada, quanto mais sofrimento, quanto mais perda, mais eles amam a Jesus. Sim, é porque esse entendimento moderno de entender o amor separou a disciplina do amor. Ou seja, sempre que eu estou disciplinando alguém é porque eu não amo. Não, e é o contrário. Deus, ele repreende, castiga e disciplina, né, aquele que ele tem por filho, aquele que ele ama. Então, você estava falando aí do que as pessoas dizem que é o diabo, que é Deus, quem é. Eu acho que, por exemplo, tem a fúria de Satanás, sim, que recebeu autoridade através do pecado para agir. Tem a convulsão da terra. A convulsão da terra, né? É necessário que aconteça isso, porque a terra, ela geme, a terra está gemendo. A Bíblia diz que ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação. Ela geme como se estivesse com dores de parto. Tem também a legalidade que o homem dá através do pecado. E tem, a gente não descarta aqui, porque para mim é a base de tudo, é a soberania de Deus, que é o príncipe. A gente precisa entender que Jesus não é só o cabeça da igreja. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Colossenses, capítulo 1. Então, assim, o diabo, para fazer alguma coisa, tem que bater cabeça para Jesus. Entendeu? Porque ele precisa trabalhar com legalidade. Satanás só trabalha se ele tiver legalidade. Então, assim, o que a gente faz? A gente precisa tirar essa legalidade da mão de Satanás através do quê? Através da obediência, né? Porque a unção não me protege, Josimar. A unção não me protege, o cargo não me protege, o título não me protege, o que me protege é a obediência. A obediência que me protege, né? Um coração obediente, submisso, debaixo de uma submissão sadia ao Senhor, né? Essa obediência é que me torna participante daquilo que Deus está fazendo. Alguém me perguntou esses dias se eu tinha algum medo. Pastor, está com medo de alguma coisa? Eu disse, eu só tenho um medo na vida. O medo que eu tenho na vida é de meu pai estar fazendo alguma coisa e eu estar tão ocupado com isso, com as distrações, com o ministério, com a igreja, que eu fique de fora daquilo que o meu pai está fazendo. Quando a Bíblia diz que eu sou cooperador, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz que eu sou cooperador da obra de Deus. Então, se eu sou cooperador, eu estou enganjado naquilo que já está acontecendo, não é? Então, eu quero participar daquilo que o Senhor já está fazendo na sua obra. E, cara, para mim isso é tudo. 2 Coríntios capítulo 10 diz que porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. É a obediência que nos reveste de autoridade. Eles falaram, os fariseus, as pessoas ouviam Jesus, eles liam o mesmo texto nos rolos, veio Jesus e começou a ler os mesmos textos, e eles disseram, esse aí fala como quem tem autoridade. A autoridade não está na quantidade de oração que a pessoa faz, não está no jejum que ela faz. Às vezes, estas coisas, na verdade, não impressionam a Deus. É isso aí, Luiz. O meu amor, o meu desejo em agradar a Jesus, o meu desejo em servir ao Senhor, o meu desejo em querer fazer tudo por Ele,
brota deste amor que ele derramou no nosso coração. O amor de Cristo nos constrange. Com certeza. Nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender que para cada tempo existe um modo de funcionamento, né? E o que acontece? Às vezes muda o tempo, mas a gente não muda o modo. A gente acha que se a gente mudar de roupa, Deus vai mudar a estação. É ao contrário. É Deus que muda a estação para você mudar de roupa. Então, porque sempre é de cima para baixo, nunca é de baixo para cima, não é? Não é o que eu ligo na terra que é ligado no céu, é o que eu ligo na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, Deus... Essa é a tradução correta do texto. Exatamente. Então, assim, ó, é sempre de cima para baixo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O nosso problema não é de causar impacto, é de causar continuidade. Então, eu conversava com essa pessoa e ele dizia assim, pastor, mas nós precisamos causar impacto para trazer gente nova. Aí eu disse, impacto traz gente nova, mas continuidade traz gente sempre. Então, assim, ó, a questão da continuidade, a gente precisa criar esse entendimento. Eu gosto muito de ler hebraísmo, né? E tem alguns rabinos que eles dizem uma coisa interessante, que Deus, quando criou o homem, ele tirou o homem do pó da terra, mas de vários cantos da terra, para que o homem se adapte em qualquer lugar. Meu irmão, o homem é um ser que se adapta em qualquer ambiente. O homem, por isso que tem homem morando no gelo, tem homem morando dentro d'água, tem homem morando no deserto. Por quê? Porque eles são adaptáveis. Até no espaço tem homem agora. Exato. A igreja, ela é adaptável. Você botava a igreja na prisão, tinha avivamento. Você botava a igreja debaixo de uma árvore, tinha avivamento. Você escondia a igreja nas catapultas, tinha avivamento. Então, assim, ó, porque não está preso a um ambiente, não é? A igreja ela tem que aprender a viver nesse tempo, porque há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. Há um tempo e um modo. Ou seja, eu estou procurando modos de fazer, mas sem entender o tempo. O tempo é que determina o modo. Eu comparo muito, Josimar, o profético, eu comparo muito a um estilista de moda. Como assim, Luiz? O estilista de moda, ele está aqui no verão, 40 graus, ele já está desenhando a roupa do inverno, porque ele está sempre numa estação na frente. E quando ele mostra a roupa que ele desenhou, ele tá vivendo num cenário de 40 graus. Ele mostra para você assim, ó, Josimar, eu desenhei um casaco de pele. Você olha e diz, não, mas não faz sentido. Nunca faz sentido. Por quê? Porque os profetas de Israel, você vai ver uma coisa. Quando estava tudo bem, eles diziam, vai ficar tudo mal. Todo mundo dizia, tá louco, esse cara é louco. Quando estava tudo mal, eles diziam, gente, vai ficar tudo bem. Então, assim, os montes e os vales, eles se completam. E nós precisamos entender isso. Nós temos algumas percepções até agora. Quando nós falamos de esperança, a gente tem que ter os nossos olhos totalmente voltados para a soberania de Deus. Quem reina é Deus. Nós não podemos, de forma alguma, nós temos que mudar, inclusive, a nossa maneira de falar. Quem reina é o Senhor. Quem comanda tudo é o Senhor. Sim. Esses dias, um menino que eu tenho discipulado, ele perguntou assim, e o diabo? O que você acha do diabo? Eu falei assim, quem? De quem que você está falando? O diabo é perseverante. É claro que o diabo existe. A Bíblia fala para nós não subestimarmos as astutas ciladas do inimigo, mas quando os nossos olhos estão totalmente voltados para Jesus, somente para Jesus, ele reina. Onde estava Deus quando essa pandemia começou? Onde está Deus agora? No mesmo lugar, sentado no trono, inabalável. A palavra fala em Hebreus que o Senhor, nosso Deus, o reino de Deus, ele vai abalar todas as coisas, sacudir todas as coisas. Por que nós estamos assustados? Alguém falou que a Covid é a ira de Deus. Sabe-se lá o que é ira de Deus? Por favor, ira de Deus.
Não dá nem para conversar uma coisa dessa, meu amado. O reino de Deus. Nós voltamos para o reino do Senhor. E essa obediência, Luiz, só é obediência se for com prazer. Por muito tempo, eu achava que Jesus tinha um rolo de massa de amassar papel, que a minha avó tinha, e que ele ficava atrás de mim com aquele rolo, esperando eu errar para me dar uma cacetada. Agora, é diferente quando nós amamos a Jesus totalmente e queremos agradá-lo. O texto diz, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Ele não diz agradar ao Senhor, é agradar-se do Senhor. Quando a minha vida, o meu prazer está nele, obedecer é fácil, não é pesado. Agora, essa palavra, Josimar, né, voltando a falar ali do estilista de moda, o profético, que está sempre numa estação na frente, quando ele mostra o desenho, não faz sentido. Noé foi considerado louco até o dia que choveu. Então, tipo assim, até o dia que choveu. Enquanto não choveu, aí, veja bem, pastor, Jesus está voltando? Ele vai voltar. Mas será que já é a volta de Jesus? Eu digo, o que é que você acha? Eu acho que é. Eu digo, então, o que é que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Que será como nos dias de quem? Será como nos dias de Noé. Então, quem você tem que estudar nesses dias? A vida de quem? A vida de Noé. Você tem que estudar os dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? As pessoas perdidas, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Essa palavra achou graça aos olhos de Deus, na sua originalidade, ela vem da palavra e Noé fez Deus sorrir. Então, veja bem, Deus estava declarando uma sentença para a terra. Ele disse, eu vou destruir a terra que criei, vou destruir o homem, acabou. Ele olha, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aí Deus chama Noé e diz, puxa, esse cara, vou ter que recomeçar um projeto com ele aqui. E aí, Deus recomeça um projeto com Noé. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé e será como nos dias de Ló. Então, Lucas 17 fala isso. Se você acha que Jesus está voltando, você tem que estudar o quê, meu irmão? Os dias de Noé e os dias de Ló. Os dias de Ló e os dias de Noé, os dois têm sentenças, têm juízo. Termina com dilúvio e termina com fogo e enxofre em Sodoma. A pergunta Ló deu continuidade? Não. Quem é que deu continuidade no propósito? Noé deu continuidade. Por que Ló não deu e Noé deu? Porque Noé preservou a família. Noé trabalhou para casa. Noé, o que você acha que Deus está te empurrando para casa nesses dias? Mas eu estou preso em casa. Eu não estou preso, porque a minha casa não é uma prisão. Minha casa é o meu lar. Né? Eu não estou preso. Quem sabe Deus teve que parar as estruturas para a gente restaurar os fundamentos. Não é? Então, assim, juízo para mim, Josimar, juízo para mim, querido, é a oportunidade que nós temos de voltar para o lugar que nós nunca deveríamos sair, que era a presença de Deus. Não é? Pastor, mas eu estou na presença de Deus, eu prego o evangelho, eu também prego, eu viajo o mundo inteiro pregando o evangelho, você também é um pregador do evangelho. Mas tem algumas coisas que Deus queria mostrar para a gente, de dentro para fora. Né? Tinha algumas luzes que precisavam acender. E aí agora eu falo aos ministros do Senhor. Me permita que falar aos ministros do Senhor que me ouvem, aos pastores, aos bispos, aos servos de Deus, aos apóstolos, aos profetas. A mulher, quando perdeu a dracma, o que é que ela perdeu? Ela perdeu uma dracma, ela tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma, mas uma só não fazia diferença, porque sobrou 9. Mas ela parou tudo e foi procurar aquela. Esse é o problema. A gente vai perdendo coisa no caminho e não vai prestando atenção, porque é pequeno. Agora, nós precisamos saber que nós não tropeçamos em galhos de árvore, nós tropeçamos nos toquinhos pequenininhos. Então, essa mulher parou tudo. Ela foi atrás da dracma. E ela perdeu aonde? Dentro de casa, não foi fora. Foi dentro. Você nunca perde nada lá fora sem perder aqui dentro primeiro. Você nunca acha nada lá fora sem achar aqui dentro primeiro. Você nunca converte nada lá fora sem converter aqui dentro primeiro. Então, ela perdeu aqui dentro. O que é que ela fez quando ela perdeu? Ela acendeu uma luz. Agora, eu acredito que as pessoas estão voltando a Deus. Eu estava lendo uma reportagem
que aumentou em 40% no mundo as buscas pela presença de Deus. A venda de Bíblias aumentou, meu irmão. Porque as pessoas estão com fome do Senhor, estão com fome da sua presença, da sua graça. Agora, está acendendo uma luz. Glória a Deus, a luz está acendendo. Agora, veja bem, quando acendeu a luz, ela viu a dracma? Não. A primeira percepção que ela viu quando acendeu a luz foi a faxina que a casa precisava. Então, ela acendeu a luz, ela não viu a dracma, ela viu essa casa precisa de uma limpeza, porque é isso que a luz faz. A luz não é para mostrar a dracma, é para mostrar por que a gente perdeu a dracma. A luz manifesta, todas as coisas são manifestas na luz. Ah, glória a Deus, é isso, meu irmão. Ela acendeu, então, o que ela fez? Ela pegou uma vassoura e foi limpar a casa. Porque essa casa aí, meu irmão, quem limpa é a gente. Quem limpa sou eu. Quem limpa a casa é a gente. Então, assim, a palavra de esperança para nós é o nosso Pai que tirou a gente da janela e fez a gente olhar no espelho. Né? Olhar a casa dos outros é muito legal, mas o nosso Pai nesses dias está fazendo a gente olhar no espelho, está fazendo a gente ver a si mesmo. Rapaz, eu estou entusiasmado demais, porque eu achei que eu já estava bom, eu pensei que eu era um apóstolo assim, disciplinado. Rapaz, eu achei tanta coisa ruim em mim, eu estou decepcionado comigo, meu irmão. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Luiz, a palavra que você está dando é tão pertinente porque o nosso coração precisa encontrar Jesus aqui dentro. Com certeza, nós cara. Precisamos nos voltar. Eu gosto muito de fazer caminhadas e esses dias eu saí com meu netinho de 3 anos, também gosto, e é um lugar aqui perto de casa, aqui em Worcester, na beira de um rio, e eu costumo dizer assim, I am strolling with the lamb. Eu estou passeando com o cordeiro. Eu acho, meu irmão, que nesses dias você pode passear com o cordeiro. Com certeza, meu irmão. Jesus. Olhar no seu coração. Tem uma área da minha vida, eu procurei um homem de Deus para trabalhar comigo também nessa quarentena, porque a gente vai descobrindo coisas que a gente precisa acertar, que a gente precisa corrigir. Uau. É bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando eu disse no início que nós estamos vivendo dias excitantes, dias de alegria, você não precisa ter medo, porque você está escondido em Jesus. À sombra do Onipotente descansarás. Agora, se nós não fecharmos os nossos ouvidos, fecharmos os nossos olhos, um rabino, meu amigo, ele trouxe uma palavra para nós um dia desse. Ele disse que o coronavírus precisa dos olhos, dos nossos olhos, não é? Da nossa nariz, respiração, das mãos, para poder ser transmitido. Ele não pode ser transmitido sozinho, ele precisa de um agente. Não. Exato. Ele disse que ele fez a seguinte aplicação, que Jesus também. Jesus precisa das nossas mãos, precisa da nossa boca, precisa dos nossos olhos, para poder também contaminar outros. Sim. É muito mais do que simplesmente seguir a Jesus, mas é você e eu aceitarmos, aquietai-vos. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas demasiadas demais para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Eu quero descansar a minha alma. Eu quero aquietar a minha alma. Jesus, vem, Jesus. E aquieta o meu ser, aquieta a minha alma, para que eu possa andar com o Cordeiro, andar com o Cordeiro, andar com o Cordeiro. Eu quero fazer o Senhor sorrir, Jesus. Eu quero fazer o Senhor se alegrar. Nisso está o meu prazer. Nesta caminhada, nós não temos outra coisa a fazer, meu irmão. Nós não temos outra coisa a fazer senão passear com o Cordeiro.
senta com o cordeiro, conversa com o cordeiro, fala com o cordeiro, e o seu coração vai se encher de esperança. Qual é o medo, Luiz, que as pessoas precisam ter nesses tempos? Como eu disse, eu tenho um medo na vida, que é ficar de fora daquilo que meu pai está fazendo por distração, né? Por distração. A palavra do filho pródigo, ela fala muito comigo, porque a parábola começa com um filho em casa e outro fora, e ela termina com um filho em casa e outro fora. Né? Repete, Luiz. A palavra do filho pródigo, ela fala muito comigo, porque ela começa a parábola com um filho fora de casa e o outro dentro. E termina com o que estava fora para dentro e o que estava dentro para fora. Ele não quis entrar, né? Então, assim, o que eu aprendo nessa parábola? Mês passado, uma mãe veio conversar comigo e disse: pastor, estou muito triste com a minha filha, eu estou odiando a minha filha porque ela resolveu ir embora de casa e está vivendo com outra menina. Pastor, não quero mais e tal. Eu disse: amada, ame a sua filha, mas deixe claro para ela que você não concorda com o movimento dela, mas você ama ela. Deixe claro, mas dizer assim: você é minha filha, eu vou te amar pro resto da minha vida. Aí eu citei essa parábola do filho pródigo para ela. Eu disse assim: a Bíblia diz que aquele menino caiu em si. O que é cair em si? É olhar para dentro de si. Quando ele olhou para dentro de si, que ele olhou para aquele cenário externo, não tinha nada de atrativo. Ele só tinha desespero, fome, né? Só tinha perdas. Ele olhou para dentro, a Bíblia diz que ele caiu em si. Caiu em si é olhar para dentro. Quando ele olhou para dentro, ele achou uma pessoa que amava ele. Ele lembrou de alguém que o amava, alguém que depositou nele um amor. É por isso que eu olho tanto para que o nosso amor aumente. Uma pessoa que vive em amor, Josimar, ela suporta qualquer cenário. Ela vive em qualquer cenário, né? Jesus foi esbofeteado no meio dos subsacerdotes, no meio dos sacerdotes. Eles perguntavam: tu és o filho de Deus? Ele disse: eu sou. E rasgaram as roupas, e bateram, e cuspiram. Mas assim, a situação não mudou a sua identidade. Ele sabia quem ele era. Então, eu falei para ela: esse filho pródigo, ele estava dentro de um curral tentando comer com os porcos, mas ele olhou para dentro de si, ele achou alguém que ele amava. Ele achou uma pessoa que ele amava, um depósito de amor. Então, esse depósito de amor, você não pode privar sua filha de não ter. Você tem que dar esse depósito de amor, porque um dia ela pode cair em si e achar uma pessoa que ele amou. E ele começou a voltar para casa. Quando ele volta para casa, o pai já está na porteira esperando, com tudo pronto. Então começa ali a transição, ou seja, e aí o filho mais velho pergunta: você sabe a história e tal? E quem é que está aí? Aí o pai vem conversar e diz: meu filho. Ele diz: pai, eu sempre te servi, tu não me deu nenhum cabrito. O pai só faltou dizer: meu filho, por que você não come esse miserável desse cabrito? Ele é seu. Você está chorando por causa de um cabrito. Come um por dia. Come um por dia. Peraí, você tá triste por causa de um cabrito? Eu acho que o pai olha assim na fazenda, faz ele olhar por tudo, diz assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você tá brigando. Um cabrito é mais importante para você do que o seu irmão que voltou para casa. Então, assim, eu tenho uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, chamado Raízes e Asas. Eu disse que todos os filhos de Deus precisam ter raízes e asas. Ou seja, o filho mais novo foi embora, queria voar. Só tinha asa, mas não tinha raiz. Quando a asa quebrou, ele não tinha lugar de sustentação. O mais velho que estava em casa só tinha raiz. Estava ali em casa, raiz, mas não tinha asa. Ele não sabia o que era dele. Aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o equilíbrio da graça e do conhecimento. Aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a graça que é contemplativa, que nos ensina. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. O que é ser dispenseiro? Você vai na palavra dispenseiro, no grego, ela é uma palavra que vem da palavra assim, euconomia, que é a mesma palavra que... Para casa. Que
administra a casa. Então, quando Deus nos chama de dispenseiro, ele está dizendo que nós somos administradores dos mistérios de Deus. Agora, rapaz, administrar mistério? Como é que se administra mistério? Como é que se administra dons? Porque assim, se você for analisar a vida de Jesus, Jesus ia todo ano a Jerusalém, passava pelo tanque de Betesda, passava pelo caminho de Siloé, mas nunca botou a mão em ninguém. Nunca foi precipitado, vou curar esse doente. Não. Ele esperou o dia de ser apresentado. Ele não era ministry driven, como diz em inglês. Ele não era movido pelo ministério. Não. Há muitos anos eu fui movido pelo ministério. Queria tanto agradar a Deus e fazia. Até que Exatamente. E agora, quando o Senhor apresentou ele, que o Senhor disse, esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Pronto, 40 dias depois que ele sai do deserto, da tentação, começa o seu ministério, porque tudo que Deus promove, ele protege. O que eu vejo que isso também, essa pandemia, ela vai colocar muitas coisas no lugar, ela vai separar aquilo que é daquilo que parece ser. Tem coisas que parecem ser, mas não são, entende? Ela vai trazer um corte, uma separação, né? Porque a gente tem um texto que fala muito comigo também, que é Deuteronômio 29, que é um texto que eu uso muito, né? Eu uso muito para a minha vida, que diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, revelação não é para você criar nada, é para você cumprir as Escrituras. Revelação é para você cumprir. Quando Deus me deu uma revelação, é para um cumprimento, é para você e para os seus filhos. Por exemplo, eu sou neto de crente, bisneto de crente. O meu bisavô tinha uma fazenda. O meu avô, ele tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. Ou seja, as coisas elas vão mudando. A movimentação muda, os fundamentos não mudam nunca, ninguém pode pôr outro fundamento, mas o movimento muda. O meu avô ia para a sinaleira da Folheto, eu vou para a internet botar vídeo, porque o cenário mudou. O cenário mudou. Então assim, agora veja bem, não é porque o cenário mudou, mas você está aí se exibindo na internet. Opa. Peraí, existe uma grande diferença de você fazer para mostrar e de você mostrar o que faz. Quando eu faço para mostrar, eu quero me exibir. Mas quando eu mostro o que eu faço, eu quero deixar um modelo. Entendeu? Eu quero deixar um modelo. Então, assim, a gente precisa aprender a separar isso. Então, eu acredito que nesses dias, Josimar, está trazendo uma separação da exibição e da manifestação, daquilo que é, daquilo que parece ser. Tem coisas que não estão se manifestando, estão se exibindo. E exibição não pode trazer mudança para o mundo. Por quê? Porque o reino dos céus vem com aparência invisível. O reino dos céus não vem com aparência visível. Muitos dirão, ele aqui, ele ali, ele lá. Não acreditem, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, todo mundo que está tentando se exibir não consegue manifestar o reino de Deus, que vem pela manifestação dos seus filhos, não das suas denominações, nem das suas ideias denominacionais. Nem dos seus títulos. Com certeza. Então isso para mim é muito forte. Pastor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e as encobertas pertencem ao Senhor? Então o senhor está dizendo que Deus está escondendo coisa de mim? Não. Deus não esconde de você, ele esconde para você, para o tempo certo que você vai aprender a administrar esse dom, administrar esse recurso sobrenatural. Tem coisas que se Deus me desse com 30 anos de idade, eu tinha me perdido. Entendeu? Deus foi me preparando, o odre para poder despejar o vinho. Foi preparando o odre no fogo, na água, na madeira, Então, assim, Deus não esconde nada de você, ele esconde para você. Para nós que temos trabalhado, eu sei que esse é o seu modus vivendi de levantar filhos, de se colocar e se pôr na vida deles. Esses dias, para mim, tem sido um tempo de colheita. Aqueles irmãos, filhos que a gente ministrou há 20 anos, há 25 anos, de repente eles estão se manifestando num momento como esse.
Eles estão se mostrando aquilo que já estava depositado na vida deles. Isso tem trazido muita alegria em ver Deus manifestando a si mesmo através deles. Glória a Deus. Glória a Deus. É extraordinário porque a exibição é o tal do impacto, né? Causa impacto, faz muito barulho, não é? Mas eu quando eu era menino, eu gostava de pegar. Meu pai tinha espingarda e eu ia lá, pegava as espoletas dele, né? Tinha o trem que passava e eu colocava no trilho e ficava escondido para ver o trem passar. Aquilo dava tiro, explodia, né? Aquele barulhão de tiro, mas a máquina intacta passava como se não fosse com ela, né? A máquina da Maria Fumaça, né? É mais ou menos assim. O trem de Deus está movendo. O Espírito de Deus está movendo. Há um mover de Deus extraordinário. Esses dias eu falava com o Judson e outros irmãos que eu sinto o ar, parece que o ar está grosso. O ar está tenso. Aqui a gente está fazendo a live aqui meio-dia. Hoje Deus pegou a gente aqui, foi choradeira, cara. Nós estávamos com 10 mil pessoas assistindo, 4 e pouco no Facebook, 5 e pouco no Instagram, e nós dois chorando aqui dentro do quarto. E o Micael está densa. Agora, é glória. É hora de abaixar a bola. Claro, querido. Tem que abaixar a bola, irmão. Para ter esperança, tem que abaixar a bola. Tem que andar com o cordeiro, falar com o cordeiro, almoçar com o cordeiro, viver com o cordeiro. Exatamente. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. Meus filhos não vão herdar estratégia. Eles vão herdar revelação. Estratégia é para o meu tempo. Né? As estratégias para a geração dos meus filhos vão ser estratégias diferentes. Às vezes a gente fica a vida inteira na mesma estratégia. Isso que você está falando é de extrema importância. Os fundamentos não mudam, os princípios não mudam. Mas as pessoas perpetuam os odres. Quando é que um odre no reino fica velho? É de um dia para o outro. Um odre fica velho no reino de um dia para o outro. Sim, por isso as coisas... Por isso que aí se renova a cada manhã. É a cada manhã. A nossa predisposição. Jesus disse, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então, o que Deus está fazendo agora? A igreja, de um modo geral, faz planos, faz estratégias, traçam planos para 5, 6, 10 anos. O que Deus está fazendo? Eu quero entrar e participar do que Deus está fazendo. Deixa eu... Eu preciso te falar isso aqui. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, justamente em Efésios, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Porque Deuteronômio 29 é o tema da minha vida. As coisas encobertas e as coisas reveladas. A pessoa não está vivendo nem as coisas reveladas, ela quer ficar cavucando as coisas encobertas. Aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, nem subiu ao coração do homem. O texto não para aí. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O questão é o seguinte, as pessoas elas não esperam o tempo determinado da revelação. Porque no tempo de Deus, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, Adão já nasceu grande, o jardim já estava pronto. A primeira atitude de Adão não foi plantar, foi colher. Porque quando ele abre o olho, o jardim já está pronto. A palavra cultivar, que vem de cultivar e que vem de culto, Adão não plantava para colher. Aliás, é interessante, o primeiro dia de Adão foi descansando, porque foi no 7º dia. Ele foi criado no 6º, e no primeiro dia de vida dele, ele descansou. Já tinha culto. Então, veja bem. A primeira atitude de Adão não foi plantar, foi colher. Adão não plantava para colher, ele colhia para replantar. Esse é o ambiente que Deus governa.
Adão, ele colhia para replantar. Isso é cultivar. Você colhe, tira o fruto de dentro tira a semente de dentro do fruto, come o fruto, por isso que ele dá pão para o que come e semente para o que semeia. Mas tem gente que está comendo tudo, ele come a semente e come o fruto, né? Ele come o fruto, dentro do fruto ele tira a semente e ele replantava. Isso é cultivar o jardim. Adão fazia isso. Quando Adão peca, aí Deus chama ele e Deus diz o quê? Agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Deus está dizendo o seguinte, agora, amigão, vai mudar o propósito. Agora você vai ter que plantar para colher. Então, essa doutrina que eu tenho que plantar para colher é uma doutrina caída. Porque a doutrina do ambiente de Deus, eu não planto para colher, eu colho para replantar. Veja bem, olha aqui, eu vou na igreja. Estou aqui com o dinheiro no bolso, aqui, ó. Estou aqui, meu dinheiro. Aí eu vou na igreja, eu pego o envelope e boto meu dinheiro, minha oferta. Veja bem, estou dando meu dízimo. Por que eu tenho para dar? Porque você colheu. Não é? Porque eu colhi. Então, se eu tenho para dar, é porque quem me deu primeiro? Então é ele quem faz primeiro. Quando eu parto do princípio que é eu que faço para ele fazer, eu estou quebrando a doutrina. Eu não vou enveredar por esse caminho, não, porque esse é um dos assuntos que mais eu gosto. Essa doutrina, ela é furada. A Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, assim, Adão teve que plantar depois que caiu, não foi antes. Aí Jesus vem e reposiciona a gente na graça. Jesus vem e reposiciona. Jesus está dizendo o seguinte, agora você vai ser salvo para salvar. Você não vai salvar para ser salvo. Então, assim, eu vou ser salvo para salvar. Então, Deus, a graça é isso. Ele faz primeiro. Pedro pesca a noite inteira, não pega nada. Jesus aparece e diz, volta lá. Agora você tem uma palavra, volta lá. Debaixo dessa palavra, então, ele... Quando ele falou assim, volta lá, não é? Volta lá, acho que os peixes lá da Galiléia ficaram todos apavorados e correram tudo. Se eles tivessem 20 redes, eles traziam 20 redes para fora da terra. Agora, o que é que eu aprendo aqui? O que é que eu aprendo aqui? Eu fico pensando assim, que eu matuto, né? Às vezes eu fico uma semana num versículo pensando, Jesus, fala isso aqui para mim, o que aconteceu aqui, Jesus? Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, né? Porque a Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Não peça a Luiz Hermínio, não peça a Josimar, peça a Deus. E vai buscar. A gente ensina conhecimento. Dá liberalmente, ele tem prazer. Exatamente. Aí eu fiquei pensando. Ele disse assim, Luiz, e vai ensinando. Eu cheguei na praia e eu vi quantos barcos? Lucas 5. Eu disse, viu 2 barcos. Ele disse, pois é. Eu vi 2 barcos. Presta atenção no texto. Eu não mandei Pedro pescar. Eu disse, ide lá, lançai as vossas. Eu falei no plural, eu falei para todos. Todos que estavam ali. Lançai as vossas redes. E aí Pedro responde no singular. Pedro diz assim, ó, Senhor, tendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Mas Jesus não mandou Pedro lançar a rede, ele mandou todos que estavam ali. Essa palavra não é só para o pastor, não, viu? É para você que é crente. Aleluia. É para todos. Essa palavra é para toda a igreja. A igreja não é só feita de pastores, ela é feita de sacerdotes de todos os santos. O sacerdócio é de todos os santos. Aí Pedro diz, sob tua palavra lançarei as redes. Ele foi sozinho. E como diz John Maxwell, quem cresce na vida sozinho é porque fez alguma coisa errada no caminho. Né? E aí ele foi pescar sozinho. Veja bem, quando ele começou a pescar sozinho, o que começou a acontecer com o barco e com a rede? Afundar e a rede começou a partir. Por quê? Porque a noite anterior ele não pescou nada. Ele afundou? Não. O que eu aprendo aqui? Que o sucesso é muito mais perigoso que o fracasso. Pessoas caem por causa do sucesso, não é por causa do fracasso. Quando vem a pessoas se perdem por causa dos excessos. Quando vem a doença, está todo mundo orando, bolinha baixa, cabeça. Exatamente. Então, veja bem, o senhor está alinhando ou não está? Pedro começa a afundar, ele faz sinal para quem?
Ele faz sinal para os companheiros que estavam aonde? No outro barco. Nem sempre seus companheiros estão na mesma denominação que você, estão nas mesmas cadeiras que você, estão nas mesmas filas que você. A igreja tem que parar com isso de colocar gente na prateleira. Ah, isso aqui é pentecostal, isso aqui é tradicional, isso aqui é espiritual, isso aqui é underground, isso aqui... Não, não. Nós precisamos pescar juntos. Jesus viu 2 barcos, só um foi pescar, eles tinham que voltar para a visão original. A visão, nós só somos um quando estamos em 2. Nós só somos um quando somos em 2. Deus não criou 2, Adão e a mulher dele. Deus criou um. Agora veja bem, Adão estava sozinho no jardim. Adão estava sozinho? Cara, Deus vinha conversar com ele todo dia. Adão não estava sozinho, Deus estava com ele todo dia. Mas Deus diz, mas não é bom que ele viva só. Porque na concepção divina, um só é sozinho, 2 é um. Só quando se junta em 2, por isso quando tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Com certeza. Então, assim, não tem como, nós não viveremos um avivamento enquanto a gente não construir juntos. Isso a gente constrói com relacionamento. Com certeza. Não é através de instituições, não é através... Não é instituições, não é CNPJ, meu amigo, é CPF. Não, é CPF. É indivíduo, né? Então, veja bem, pescaram os 2, encheram os 2 barcos de peixe, porque agora estava na visão, Jesus viu 2 barcos. Ele estava pescando sozinho. Aí agora chegaram com os barcos, Jesus disse assim, deixa tudo e segue-me. Aí eu fiquei bravo, eu disse, Jesus, não, mas isso aqui... Ele levou um tempo para me convencer, mas, eu disse, Jesus, o cara pescou a noite inteira, não pegou nada. Deveria ser já a primeira noite que ele não pescava. O cara não tem mais opção nenhuma. Por que o senhor já não chamou ele para o ministério? O senhor cria uma expectativa no coração dele, manda ele pescar, ele enche 2 barcos de peixe. Depois o senhor chega com ele na praia e diz, deixa tudo e segue-me. Por que o senhor não chamou ele quando ele não tinha mais opção? Aí o senhor me disse assim, Luiz, eu não gosto de ser a sua última opção. Eu sempre vou criar uma situação para você ter algo que deixar por mim. Então, meu irmão, essa pandemia é a situação de Deus para você ter a oportunidade de deixar algo por Ele. Essa pandemia nada mais é que a pedagogia de Deus. É a pedagogia de Deus de treinar você para ser livre, para ser desprendido, para ser solto, para poder servir ao Senhor com alegria. Essa pandemia é a maior pedagogia que você podia ter, cristão. É a maior pedagogia que nós podemos ter. Da sua vida inteira. Então eu estou muito feliz. As pessoas estão preocupadas. Você disse, Jesus está vindo, esse é o sinal. É a mesma situação de Atos 1. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora? Ei. Paulo disse para os Tessalonicenses, desarrumem as malas. Pode desarrumar as malas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. É hora de ser testemunha. É hora de fazer discípulos. É hora de proclamar o amor de Deus. E não precisa exibir. Apenas mostre, por menor que seja, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Que a maior esperança é essa que você poderia ter na sua vida? Que a maior esperança no meio disso tudo? Saber que Deus está com você? De que a esperança de Israel está em você? Luiz. Josimar, nós já estamos aqui com 50, vai para 55 minutos. 5 minutos. Eu queria deixar um último texto como um sinalizador para os nossos dias, que diz assim, Isaías 24, versículo 5, diz assim, Isaías 24, versículo 5,
a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O que eles fizeram? Desobedeceram a lei, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Ou seja, repete, a desobediência... Repete, Luiz. Repete. A terra está contaminada, Isaías 24:5. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. A terra... Não foi Deus que amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por tua causa, por minha causa. Entende? Então, maldita, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O que é que eles fizeram que contaminou a terra? Eles desobedeceram as leis, criaram estatutos e quebraram a aliança. Veja bem, desobedecer a lei tem a ver com a sua individualidade. Porque quando uma pessoa desobedece bastante a lei, desobedeceu a lei, aí o dia que essa pessoa recebe um cargo de governo, um cargo de autoridade, que ele tem uma caneta na mão, ele já desobedeceu tanto aquela lei que ele cria um estatuto, ele cria uma lei para amparar aquela desobediência. Não é? Ele cria é o que a cultura faz. Vão mudando a cultura, aí o Legislativo, o Supremo, cria uma lei para legalizar o aborto, cria uma lei para legalizar o adultério, cria uma lei para legalizar o divórcio. Com certeza, para dar liberdade a todo mundo. E aí quebra a lei, desobedece a lei, cria novos estatutos e quebra a aliança eterna, os princípios morais de Deus. Então a terra está contaminada. Nós precisamos aprender, por exemplo, que pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Pecado é quando você peca, quando Luiz Hermínio peca, Deus trata com o indivíduo, Deus trata com você. Agora, o que é uma iniquidade? É a legalização de um pecado. Por exemplo, daqui a pouco pode-se fazer aborto. Pronto, saiu uma lei que pode-se fazer o aborto. Pronto. Aquilo já não é mais um pecado de um indivíduo que vai lá e aborta. É da nação. Aquilo é uma iniquidade da nação. Exatamente. Quando a iniquidade vira iniquidade, o pecado, o que é a iniquidade? É a legalização de um pecado. Ele tem amparo da lei legal dos homens para poder acontecer. O que acontece agora? Deus não trata mais com o indivíduo, Deus trata com a terra. A nação. Porque aquela terra quebrou a aliança com Deus. Né? O que é preciso fazer, igreja? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos pedir pecado pelas leis injustas. Pedir perdão. Isaías 10, ai dos escrivãos que fazem leis injustas para que desamparam o órfão, a viúva e o necessitado. Isaías capítulo 10. Então nós precisamos, como igreja, se eu fosse resumir toda essa live, eu ia dizer, nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, de arrependimento, né? E procurar em nós, acender uma luz em nós e ver o que estamos fazendo que realmente precisa ser limpo para que a casa volte a funcionar de acordo com a vontade de Deus. Essa é a minha palavra. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Todo esse abalo que nós estamos experimentando na terra nesses dias são o mover de Deus, são o mover total de Deus. É Deus quem está comandando todas as coisas. É Deus quem está guiando todas as nações. É Deus quem está operando. É Deus quem está comovendo e abalando, não só a terra, mas vem e já chegou a comoção dos céus. Pelo quê? Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
Ore, por favor, meu irmão. Amém, querido. Pode orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar por todos os irmãos brasileiros, americanos, hispanos, que estão em todas as nações da terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir a tua graça, a tua sabedoria, o teu entendimento, que seja arrancado, destronado todo o pavor, todo o desespero, toda a falta, Senhor Deus, de atenção aos sinais que estão claros, Deus, e que teu nome seja glorificado. Arranca toda a enfermidade dos nossos irmãos, aqueles que estão em unidade de terapia intensiva, aqueles que estão contaminados pelo Covid-19, que sejam tocados pelo teu amor, pelo teu favor e pela tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa os nossos missionários, os nossos irmãos que estão nas nações. Para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Amém, boa meu noite, irmão. Estados Unidos. Boa noite, Brasil. Boa noite, irmãos. Deus te abençoe. Um beijo, Luiz, no coração. Deus abençoe, querida. Paz. Paz.